que é peça? O que a palavra peça quer dizer na Bíblia? Passagem. Passagem. Ok. Abra aí, por favor, em Levítico 23. Levítico 23, na verdade a Páscoa vai acontecer em outro lugar, mas Levítico 23 ali é o resumo, né, das todas as festas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando nós falamos de Yeshua, o que você associa a Yeshua? Ou com o que você associa ele? A Bíblia associa Yeshua como Cordeiro. Amém? Não tem nenhum outro texto na Bíblia, principalmente na Brita da Chá, associando Yeshua com outro animal. Tem? Vocês lembram? Não tem. Ele é chamado, inclusive, lá na eternidade. Né? Você vai ver o Hanan, quando vai lá para a eternidade, ele não chega lá e fala, ele viu Yeshua, ele viu Jesus. Ele não fala isso. O que normalmente ele associa? Ele vê o eterno, a glória, na verdade, e ele diz, ao lado da glória, né? Ou aqueles louvores lá, né? Sempre fala do Cordeiro. Amém? Qual é o problema? O problema é que quando você vai lá no tabernáculo, não é no tabernáculo que vão acontecer as expiações. Não é no tabernáculo que vai ser posto tudo que precisava ser feito para que o homem tivesse os seus pecados cobertos. E a pergunta? Qual é o problema? Se você olhar lá nos sacrifícios, existe algum sacrifício de cordeiro no tabernáculo? Para fazer algum trabalho ali de cobrir pecado, etc. Por exemplo, Yom Kippur, que é o dia principal, o dia do perdão, o que era feito? O que ia para ser sacrificado? O que tinha lá no evento? 2 bodes e o que mais? A gente vai ver no vídeo, né? No vídeo. Tudo bem daqui? E o cordeiro? Onde que entra o cordeiro nesse negócio? Se você chegar para evangelizar, para falar de evangelho, né, para um judeu, a primeira coisa que ele vai te pegar é exatamente isso aqui. Ele vai falar, como é que você fala que Yeshua é a expiação do seu pecado, se não tem na Bíblia ou na Torá expiação de cordeiro? A expiação era? É claro que tem outros animais, né? Nós estamos falando aqui do bode, mas tem cabra, né? Tem mais, né? A questão é o seguinte, existe lá nos contextos, excetuando festas, tá? Porque quando fala de festas, aí vai aparecer cordeiro. Ok? Aí a pergunta a se fazer é, então nós temos cordeiro, somente temos cordeiro, quando estamos falando de... Vou pôr agora no plural, né? Quando estamos falando das festas. Qual é o problema da igreja, de um modo geral? Ela, ou eles, né, os teólogos, criaram uma coisa, que o Messias teria celebrado a última e a primeira. Não é normalmente, você não ouve isso? Não, a gente não celebra mais Pêssah. Por quê? Porque o Messias celebrou a última vez. E a primeira
E ainda fala mais do negócio, né? Santo, né? Não tem detalhes, não. Mas entra isso aí mesmo. Aí nós temos um problema. Vamos até pegar esse texto aí. Você já leu? Você abriu o Levítico? Pega também 1 Coríntios. Se não me falha a memória, vamos conferir, depois você anota. 11:26. Não, o 11 já. É uma longa história, eu não vou entrar nela. Quer que lê, Por favor, vê se. Não, depois deixa o 23 aberto, porque nós vamos. 1 Coríntios 5, eu acho que se não me falha a memória é 8. Depois a gente confere direitinho e depois você anota. 5. Celebremos, portanto, a festa não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. Aqui, quem está falando isso aí? Não sei se tem alguém com Bíblia aí, não é bem preciso não, mas tem alguém com Bíblia que tem data? Só para aproximar aí uma data aproximada disso aí? Aqui embaixo deve ter. Que diz que... Pergunto, Shaul está dizendo que... E ele está falando para quem? Para quem que escreveu isso aí? Aos Coríntios. Ah, não é para os judeus não. Está escrevendo para os Coríntios. E aos Coríntios ele fala assim, celebremos a festa. Que festa? Com festa que tem pães ázimos. Esse. Não tem outra festa, né? Portanto, a festa. Celebremos a festa. A festa. Com o quê? Não com velho fermento. Tirando fermento, Com fermento de malícia e perversidade. mas com os... ázimos, na pureza e na verdade. Que festa é essa? Aí como é que o teólogo levanta e fala assim, não, Yeshua celebrou a última peça, agora é interessante, Shaul lá na frente continuou celebrando. E se a gente ler o livro de Atos, nós vamos encontrar, não é só essa não, tem um monte de festas sendo celebradas. Há momentos lá que, por exemplo, ele, né, depois a gente mais pra frente vai ver isso aí até, mas tem momento lá que ele diz assim, eu estou passando em tal cidade, mas eu estou correndo, porque eu quero chegar em Jerusalém para celebrar Shavuot. Aí na tradução portuguesa está Pentecoste. Quero ver se eu chego em Jerusalém antes de... Tem um momento que ele está celebrando o jejum. Qual dia que é o jejum? Tem? Está lá na Bíblia. Pergunto, como é que o camarada levanta e fala que Yeshua celebra a última e que depois de Yeshua, então, depois não tem mais celebração de festa. Só que aí tem um problema. E aí o trem vai estreitar agora. Nosso lado. Primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Bom, se existe cordeiro em peça, tira a peça. O que acabou agora? Só existe cordeiro se existir a festa. E é por isso que na semana que passou, a gente viu alguns textos e eu frisei um texto muito interessante, né? Vocês devem lembrar disso aqui? Lembram? As taças. Terceira redenção. O que nós lemos na semana que passou? Naqueles textos que a gente estava analisando. Sobre a redenção. Vocês lembram? Renovado, quer dizer. Sim, mas eu frisei uma coisa que está lá no texto até. E o texto de Lucas, de Lucas. Marcos e Mateus não tem. Lucas a gente já tinha. Lucas 22, não é isso? O que foi dito no Lucas 22? Falando disso aqui. Que essa taça é o sangue, representa a terceira taça, é a representação da renovação da aliança com o sangue. Vamos ler, por favor. 22, você anotou aí? Eu não trouxe aí. 22 de Lucas 20.
Não, o 22. Não, 22, 20. Ah, o 22, 20. 22, 20? Recebe graça, misericórdia e amor. Aí tem Lucas 22, 20, 1 Coríntios 11, 25. Não, 22. Lucas. 2, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Pega na judaica agora. A nova aliança. Ele fez o mesmo com o cálice após a refeição, dizendo: Este cálice é a nova aliança, confirmado pelo meu sangue. Para. Este cálice é... Olhe bem, este cálice é... Vamos usar o que está aí na sua Bíblia. Vamos até considerar. Tá? A gente já sabe que a palavra lá é outra, mas tudo bem. O que ele está dizendo? Este cálice é a nova aliança. Tirar o cálice fora. Que vai ser confirmada. Olha que coisa interessante. O Taz não está assim. Que será confirmado no meu sangue. Rabino, Oi? posso ler aqui? Sim? Tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da aliança renovada. Brit Hadashah. Renova essa aliança no meu sangue, para que a eterna Torá seja restabelecida e guardada. Por este propósito, o meu sangue é derramado. Isso é a Peshita Aramai. Você viu como é que ficou? Gostoso, viu? Bom, né? Tô conseguindo. Ai, olha aqui. Presta atenção. O que ele está dizendo? Este cálice. Esse cálice, ele era qual cálice? Cálice da redenção. Este cálice é o cálice da renovação da aliança, que será confirmada pelo meu sangue. O meu sangue vai confirmar a aliança renovada no cálice. Mas esse cálice é de onde? Vamos lá de novo. Tira a peça. O que não tem? Não tem cordeiro, não tem carne. Olha bem. Não tem? Aliança. Tirou a peça. Não tem? Não tem? E não tem? Cordeiro. O povo está onde agora? Está no sal, como diz o Senhor. Gente, O sal do mar. eu falei com você isso aí. Falsificação. Está na sua Bíblia ou eu estou criando? Você leu? Agora presta atenção. Não tem sacrifício de cordeiro. Cordeiro só vai existir se houver a festa de Pêssego. Agora eu estou com outro problema. Como é que eu falo para vocês, como, vamos dizer, como membro de igreja? Eu chego na frente da igreja e viro para vocês: irmãos, o Messias celebrou a última peça. Eu volto lá na boca do Eterno e ele vira para mim e fala: esta é um estatuto perpétuo. Até o próprio Messias, se ele chegasse e dissesse isso, eu não ia atrás dele. Porque a boca que falou isso aqui, ela não é de duas palavras. Está me entendendo? Como é que a boca do Eterno vira e fala que é estatuto perpétuo? E inclusive diz: vocês vão celebrar nas vossas habitações. É um estatuto para sempre. E aí de repente o Messias vem e já não tem mais esse estatuto perpétuo. Acabou. Vocês estão me entendendo? E aí agora como é que vão ficar? Tiramos a festa, acabou a festa. Ah, mas ela cumpriu no Messias. O que Paulo está falando aí? Se você continuar lendo o capítulo 5, ele vai te falar mais uma coisa. Mas Que é muito séria até. as pessoas vêm com desculpa de que eles celebram a Páscoa no domingo. Ué, eu tinha que celebrar mesmo. Gente, aí domingo não. Com lasanha e frango. Não, aí já complicou, né? Guaraná 4. Domingo de Páscoa não vai. É pior que é. Olha aqui a continuação do texto. Que Paulo continua Vou falando. ler. Celebrar
celebremos, portanto, a festa não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos na pureza e na verdade. Eu vos escrevi em minha carta que não tivesseis relações com devassos. Não me referia de modo geral aos devassos deste mundo, ou aos avarentos e aos ladrões, ou aos devassos. Pois, então, teríeis que sair deste mundo. Não, escrevi-vos, não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão, e não obstante, seja devasso ou avarento, ou idólatra, ou injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Com tal homem não deveis nem tomar refeição. Acaso compete a mim julgar os que estão fora? Não são os de dentro que vos têm de julgar? Os de fora Deus os julgará. Afastai o mal do meio de vós. Pronto. Se você pegar nesse texto todo, ele vai dizer até uma coisa interessante, que vai falar assim, porque Yeshua, o nosso já foi imolado. Por isso nós vamos celebrar a festa. Nós já temos um cordeiro no lar. Está me entendendo? Agora, queridos, vamos pensar um pouquinho. Vamos ser seres que pensam, né? Então, foi um pouquinho antes. Pois nossa Páscoa, Cristo foi imolado. Vamos lá. Deixa eu fazer um organograma aqui. Ô, Gabi, Vamos então ver a quando nossa a gente for falar de Yeshua para as pessoas, não para evangelizar as pessoas, então a gente tem que esquecer isso de cordeiro, essa história então de cordeiro que tira o pecado. Não, está na Bíblia. Eu não posso esquecer se eu tiver peça. Agora, se eu não tenho peça, da onde eu tiro o cordeiro? Acabou, nós não temos Mas peça. então por que fala que é o cordeiro que tira o pecado do mundo? Se no caso o pecado era associado, o perdão de pecado era associado ao colocar os outros animais. Por que que ele vai ser um cordeiro? E agora nós vamos entender isso aqui. O que era o tabernáculo? Você já sabe que é o centro da adoração, né? O que eu tinha aqui no tabernáculo? Do lado de fora? Altar. Não é? Não era aqui que era levado os sacrifícios, né? E uma vez por ano vinha um sacrifício aqui que levava o sangue dele lá para dentro. Confere? Beleza. Esses sacrifícios que estavam aqui, eles poderiam fazer o máximo o que por você? Ou por mim ou por nós? Com relação ao nosso pecado. Deus podia perdoar. Encobrir? Não, o sacrifício fazia o quê? Cobrir os nossos. Cobria. Então, vou colocar aqui pecado. O que esse sacrifício fazia? Cobrir. Na hora que o Eterno olhasse para você, o que ele viria? Até por isso que aqui dentro era pegado o sangue, levado e aspergido lá no chamado de caporete, cobertura lá da arca. Ok? Para o Eterno olhar e ver o sangue. Ok? Tudo bem até aí? Bom, mas o Eterno já está profetizando nessa festa lá no... Qual foi o lugar da primeira? No Egito. Primeira festa? No Egito. Lá no Egito, olha que coisa maravilhosa. No Egito, o que o Eterno fez? Ele fez algo profético. sangue espergido na... O que morreu no Egito? Não, falando de... O cordeiro. Cordeiro. Com o sangue do cordeiro foi passado nas portas, ok? E aí vem até a própria palavra, pensa, né? Vem de passar por cima. Tudo bem? Passar por cima e não ver. Olha, volta de novo aqui. O que está sendo passado por cima? O sangue. O que está por cima? Onde fosse visto o sangue, não haveria morte. Ok? Isso está também no tabernáculo.
Então, você pecou. O que vai acontecer com você? O sangue Salário do vai pecado? correr. Morte. Se pôr sangue por cima, Correr. vamos dizer, o anjo da morte vai passar Por cima. por cima. E não vai ver? Vai ver o quê? Aconteceu no Egito? Isso já é profético. Por isso que fala aqui do sangue, então nos cobre. Exatamente. Então aí, igual você estava falando que não tinha cordeiro limpeza, mas na primeira Páscoa do Egito teve cordeiro. Sim, não, limpeza tem cordeiro. Eu estou dizendo o seguinte, se eu tirar a Páscoa fora, aí sobrou o quê? Aí não tem cordeiro. Ah, tá, tudo bem. Tira a Páscoa. É só nessa festa. Pra que que... Não, mas você não estava falando do É só sacrifício nessa que era festa. com bode, com... Sim, não, aí nós estamos falando aqui agora Expiação de pecado. do tabernáculo, ok? Passou peça, tiramos, vamos tirar, esquece a peça agora. Você está em pecado, o que você tem que fazer? Aí vai aquela pergunta. Para que os animais serviam? Para cobrir o seu pecado. Tranquilo? Bom, mas aí agora nós vamos entender uma coisa. No Egito, não é algo profético, e lá nós vamos ver o cordeiro. Amém? Bom, primeira pergunta. Então, eu estou vendo cordeiro na peça. Quem me livra da morte? O sangue. Do De quem? cordeiro. O sangue do cordeiro. Só que aqui o cordeiro está livrando da morte. Mas esse cordeiro aqui, ele é um símbolo de algo que vai vir. Aí agora vai ficar numa coisa melhor. Aí agora, a tradução para Cainê, se você for traduzir para novo, aí vai ser novo em... Olha aqui, ó. Qualidade. Aqui sim você pode colocar novo. Essa palavra pode ser traduzida como novo, nesse sentido. Novo em... Qualidade. Questão do cordeiro, né? A qualidade do cordeiro. Cordeiro do Egito. É um animal. É um tipo de cordeiro. O cordeiro que vai vir depois. É um novo. É um novo cordeiro em Qualidade. qualidade. A qualidade dele é melhor. Lembram que está em Hebreus essa história? Que eu estou te falando aqui? Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Também falando do sacrifício, fala que ele fez um sacrifício. Vou até pôr essa palavra aqui, a gente vai usar ela. Sacrifício melhor. Tem lá no livro de Hebreus, em melhores promessas. Amém? Então tá bom. Vamos lá. O povo é liberto pelo Cordeiro. Amém? Qual o cálice que ele usou para falar que é a renovação da aliança? Qual que é o nome dele? Redenção. O que o povo fez? O que aconteceu com o povo no Egito? Agora presta atenção. Vamos voltar para o tabernáculo. O tabernáculo, ele não é vamos dizer aqui, o eterno. Onde é que o eterno estava? Lá no lugar santíssimo. Como é que você chegava lá? Você já sabe que existe lá três cortinas. Ok? Cortina de fora. O Messias, quando fala lá em João 14,6, ele está falando dessas cortinas aqui. E ele diz, ninguém vem se não passar por mim. Tudo bem? Agora preste atenção, como é que isso aqui está relacionado com isso aqui. Aqui, olhe bem, peça. Quando você celebra a peça, você sai da onde? Sai do Egito. Você já está na presença de Deus celebrando peça? Não. Ainda não. Você entrou no processo. Olha aqui como é que é lindo. O povo não celebrou peça no Egito? Depois do Egito, para onde que o povo foi? Para onde que o povo foi? Ok? E contando daqui 50 dias, o que aconteceu? 7 semanas, aí vem o 50º, na verdade é grego, em hebraico Shavuot,
Isso em português ficou o quê? Pentecoste. No Pentecoste, 50 dias depois, o que aconteceu com o povo? Lá no Egito, lá no deserto, ao pé do Sinai. Recebeu a Torá, a lei. Recebeu a Torá. Preste atenção que a qualidade vai melhorar. Quando o Eterno vira lá em Jeremias e fala assim, eu vou renovar a aliança. E quando eu renovar a aliança, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar a Torá que estava na pedra e vou trazer para o Coração. Confere? Quando você celebra a peça, você entra para o pátio. Aqui não é o pátio? Você ainda não entrou para a presença. Você está no caminho. O Eterno não manifestou a sua glória ainda. A glória vai ser manifesta depois. O que tem aqui dentro dessa área? Tá, na verdade, do lado aqui. Mas é Menorá, só para você ver. a mesa da propiciação. O que tem aqui? Mais alto. Ó, Menorá, faltou. menorá. Os pães da propiciação, né? O que mais? Tem 3 coisas aqui. E a bacia, não? Bacia está aqui fora. A mesa? Mesa com pães, Com os pães. menorá e Incenso. Ah, incenso. Incensário. quando você celebra a peça, você entra no pátio. Você vai contar um período. Só que tem um detalhe. Olha que coisa linda. Você pode entrar aqui para dentro sem passar aqui? Não. Por que você não pode? Porque na hora que você entra aqui dentro está dizendo que você está livre. É uma passagem. Você já fez uma passagem. Detalhe. Você fez uma passagem. Aqui fora é Egito. Você saiu do Egito. Você está caminhando para a presença do Eterno. Só que você precisa do quê? Sacrifício. Sacrifício. E aí tem um pequeno detalhe. Quando os sacrifícios que vinham para o altar, o que sobrava deles? Aqui, por exemplo, vem um sacrifício chamado Odlan, que é o sacrifício de pecado. O sacrifício de pecado, que vai para o altar, o que sobra As dele? tripas, não é não? A carne assada? Sim. Ele é todo queimado. Não. Por isso que ele é até chamado de Odlan, porque quer dizer sacrifício completo, inteiro. Ele é todo queimado, só sobra cinza. E depois que sair daqui, tem na frente uma outra coisa. Não pode entrar aqui para dentro sem passar aqui. O que era aqui? Isso aqui. Água. Agora vamos lá. Na hora que você sair do Egito, você só sai do Egito através de uma passagem. Só que tem um pequeno detalhe. Na hora que você for passar aqui, você não pode entrar aqui para dentro sem passar aqui. O que sobrou daqui? Cinza. Cinza. E tem mais. E a água. Água. A água já vai falar do quê? Purificação. Da palavra. A palavra que purifica. Tudo bem? Aí, a próxima festa, 50 dias depois, qual é? Shavuot. Shavuot fala do quê? Hoje. Pentecostes. Lá atrás, Torá na pedra. Hoje, Pentecoste. Espírito Santo. Descida do Espírito. Depois da descida do Espírito, aí tem outro problema, né? Que o povo evangélico vai, como diz, vai agora arrancar os cabelos. Porque é muito comum você ouvir falar do pentecostal. Aí o pentecostal está cheio do Espírito e não tem Torá. Isso não tem na Bíblia. O Eterno que falou, eu não. Há de ser que eu vou renovar a aliança. Na renovação da aliança, eu vou dar para eles um coração de carne. Vou tirar o coração de pedra. Vou derramar o meu, já está em Ezequiel, meu espírito sobre eles. E aí está assim. E vou pegar a minha Torá e vou pôr nos seus corações. Aí eles serão o meu povo. E eu serei o Deus deles. E aí tem Pentecoste. Aí tem Pentecoste. Aí o povo quer Pentecoste, mas não quer Torá. Você passou no sacrifício. O que sobrou? Cinza. E água. E aí tem um problema. Não tem como ir para dentro aqui carne. A carne que estava lá fora
Virou cinza. Se não virar cinza, não tem Pentecoste, não. E tem muito carnudo aí, cheio de carne, caçando Pentecoste. E você encontra isso muito na igreja, infelizmente. Chega lá e entra no mistério e fala e não sei mais o que, e daqui a pouco você olha carne pura. Ô filha, isso aqui não serve, isso não é de Deus, não. Quando é que o Espírito vai vir sobre alguém? Quando ele virar cinza. É por isso que está lá em Crônicas, o Senhor diz assim, se o meu povo, que assim, não vou nem entrar em detalhes mais, se humilhar. A palavra humilhar no original quer dizer não, se conhecer. Quem que é você? Eu. Eu sou? Quem foi o homem que virou e falou isso aqui? Aí o Eterno falou, vem cá, você é meu amigo, você vai andar comigo. Não, ele falou isso aqui. Eu sou, eu não passo de Abraão. Eu não passo de dizer não. Negar-se a si mesmo. Não se conhecer. O Messias falou a mesma coisa, só que já está lá no grego, né? As próprias inclinações, no caso, né? Tudo Negar-se morre. a si mesmo. Tudo morre aqui. E aí qual que é o próximo caminho? Água. Depois de morto, passa pela Água. água, palavra. Aí o povo já quer pular, já pula aqui, aliás, já está entrando para o tabernáculo, já não precisa de peça mais, você só entra se tiver peça, você só caminha aqui para dentro se tiver qualquer próxima festa. E agora vai ter mais uma festa, contando daqui 7 meses, que é tabernáculo ou Sukkot. Amém? E tabernáculo, aí o trem vai ficar mais gostoso. Por que mais gostoso? Porque tabernáculo é aqui, ó. Aí você vai entender Yeshua dizendo assim, e o texto de João dizendo assim, e o verbo se fez e Tabernáculo. ao tabernáculo, ó. Pergunto para você, Yeshua tabernaculando entre nós, a gente já viu que ele é a palavra, né? Ele tabernaculando entre nós. Quem que estava nele? O Espírito de Deus. Chegou o momento que ele vai dizer isso, né? Quem estava nele então? Você sabendo que o Espírito é o próprio Pai. Quem estava nele? Deus. O Eterno. Aí ele vira e fala assim, ninguém... Nem ao Pai, a não ser por Onde é que o Pai estava? Aonde é que o Pai estava? Entendeu o que ele está dizendo? Ninguém. Por isso que ele até usou isso aqui. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ah, não, daqui fora. Entendeu por que ele diz aquela mensagem? Por causa disso, ó. E agora o Pai não está nele? Ele é o que aqui? Aí está o detalhe, querido. Você está vendo onde é que está Yeshua? E você está vendo Yeshua nas festas. Vou pegar essa. Na festa. Nas festas principais? As 3 partes do tabernáculo. Agora pergunto para você de novo. Isso aqui, o Eterno virou e falou, vocês vão celebrar isso por quanto tempo? Perpétuo. Perpétuo. Por que você celebra isso perpétuo? Porque ele está falando do próprio Yeshua. Amém? Até aí? E agora eu vou fazer uma perguntinha para nós. Tira a peça. O que você não tem já? Deixa eu concluir aqui. Você tem pecado? Sim ou não? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui não era o local onde você seria queimado? Você totalmente. Se não tivesse um animal para te substituir, você iria aqui para o altar e morreria. Vamos dizer assim, né? Que é o lugar do pecado. Como se fosse o altar mesmo dentro de uma igreja, né? O altar ali é um sacrifício, como se você morresse. Na igreja não. Não, Ali não, na seria- igreja hoje ali não. seria a meta do Papa. Não, na igreja hoje não. Mas Deveria ser. deveria ser. Vamos voltar a Yeshua. Yeshua, aí está lá no toda a brita da chá chamando Yeshua de o Cordeiro. E até a irmã citou lá, e o Hanan falando, esse é o Cordeiro que ele vai fazer o quê? Tirar o pecado. Tirar o pecado. Agora deixa eu fazer uma pergunta para nós.
Se você tira a festa de Pêssego, você consegue entrar? Não, tem passagem. Se você tira a festa de Shavuot, você consegue seguir mais um passo? Não. Tira a festa de Tabernáculo, você consegue ir para a presença pretérita? Como é que está ficando isso? Tudo depende da passagem. Inclusive, tudo vai começar na passagem. Você tem que sair do Egito. Através de uma passagem, você vai para o pátio. E no pátio, você vai olhar para o animal que está sendo morto. E você vai olhar para ele e vai falar, ele é eu. Ele está morrendo no meu lugar. Eu só não entendi essa parte que é onde, antes de chegar em Deus, o que significa mesmo? O Pentecoste. O Pentecoste, no caso aí. Aqui? Aí tem Não, porque aqui, o que tinha aqui dentro? incenso. A Tipo uma menorá? celebração, tipo uma adoração antes de chegar a Deus. Não. Porque aqui é a descida. Quando você fala a menorá, você não fala que a menorá é uma representação de quem? Do Espírito. Então o Espírito está na festa de quê? Entendi. Que é a descida do Beleza. Espírito. Exatamente. Mas qual é o problema? Que eles pegaram a festa de Pentecostes e fizeram dela o quê? Costume de todo dia o Pentecoste. Não, e tem mais algumas coisas. Se você ler Atos 2, o que o povo criou em Atos 2:1? Você tem que falar em inglês. Sim, mas com relação à igreja. Aí não é só individual, não. O que eles falam sobre Atos 2:1? Quando fala assim, igreja, igreja, igreja. Aí você fala assim, essa igreja existe desde quando? O que é normal você ouvir? A igreja... Primitivo, né? De Foi Atos. criada em Atos. Isso mesmo. Palavra. Nasceu. Inclusive é muito comum você ouvir os pentecostais falando isso. Nós somos pentecostal. A gente nasceu no... O que é ser pentecostal? Nascido do fogo. Dos É, não é, gente? É verdade. Ô Rabino, Qual o problema? O Pentecoste da Bíblia tinha fogo? Da Bíblia. Primeiro aqui, ó. Saí do Egito. Primeiro. Pentecoste é menorá, Teve né? fogo? A menorá. Teve fogo aqui? Teve. Aliás, Um monte. Tá lá. Aquele dia que no Sinai, aquele dia era Pentecoste. O monte fumegava. Teve fogo. Deus escreveu, inclusive, no fogo. Do meio do fogo ele falava. Pentecoste é fogo? É. Pentecoste de quem saiu? A lei. Agora, Pentecoste lá na frente, aí vai dar controvérsia. ô Rabino, aquela parte lá em João que no princípio era o verbo era Deus, então o verbo estava com Deus. No caso, uma aula que o senhor falou que a minha pergunta é, no caso, Jesus é Deus? Não. Mas então como é que fala que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus? Primeira pergunta é, o que é verbo? Palavra. Então, Mas aí fala, muda. o verbo se fez carne e habitou Sim. entre nós. Mas antes de Então, existir, você era tem o palavra. quê? Palavra. A palavra, no princípio, era a palavra. Um homem vai existir depois. Yeshua não existe aqui. Você não tem Yeshua. O anjo chega e fala, ô Miriam, vai nascer de você um menino e ele vai chamar. Aí nasce um menino e vai virar um homem. Aí nasce Yeshua. Agora antes não é Yeshua, antes é a palavra. Palavra. O que é palavra? E quando fala, então, assim, que eles falam, né? No princípio, como é que é? Vamos criar o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Não tinha alguém lá? Tinha. Por exemplo, quando Deus precisou de criar peixe, ele falou com quem? Está lá na Bíblia. Que é o Quando ele precisou de criar planta, ele falou com quem? Com a terra. Ele precisou de peixe, ele falou com a água. Ele precisou de astros, ele falou com o firmamento. Haja no firmamento. Barro, né? Aí depois, o que faltou para criar? O homem. Aí ele disse, agora o que nos
falta? Ou terra, água, nós já trabalhamos juntos. Eu mando, vocês fazem. É isso que aconteceu. Falta para nós o que agora? Que uma vez eu ouvi uma pregação, o pastor falou assim que lá no céu estava tão legal, Jesus, o Espírito Santo de Deus, que ele falou assim, não, agora nós vamos fazer. Ô, irmã, eu não sei quem que é o pastor, mas... Ele falou assim que Deus queria comunhão e tal, e falou. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Deus queria comunhão, tá? Ele tem milhares de anjos. Não é pouco anjo, não. É anjo para mais de quilômetros. O que existe no início? Na verdade é o seguinte, o texto diz assim, princípio ali é tempo. Houve um tempo em que existe Deus e que junto com Deus tem a sua palavra. Então tá assim, no princípio era a palavra, o princípio aí já é tempo. Num princípio era a palavra está com, não é assim que está no texto? Com Deus. E aí vem a tradução errada, porque o texto continua dizendo, e Deus é a palavra. Se você pega a palavra de uma autoridade, você falar que a palavra é a autoridade e a autoridade é a palavra, é a mesma coisa. Palavra do rei. Deus falou tudo, velho. Ninguém mais falou nada. Exatamente. Se você lê Jeremias, Isaías, está tudo assim lá. O Eterno sempre fala no singular, eu, e não nós. Ah, mas esse texto, leia o contexto. Inclusive, é muito comum dos crentes pegar o 26 e esquecer o 27. O 27 continua, e criou Deus. Não criamos. E não criaram. Leia, continua lendo. Aí pega o contexto, tá acontecendo e chega no 26. É como se ele dissesse agora, o que nos falta? Vamos agora fazer o quê? Então, passamos o ano e criou Deus. Lá em Isaías, Deus fala assim, eu sozinho criei todas as coisas. Antes de mim, nenhum Deus existia. Depois de mim, nenhum Deus haverá. Mas tem alguma parte que fala sozinho. por ele fez todas as coisas, não é? Por ele, porque tudo veio existente, Deus falando. Deus diz, haja. Então, através da palavra, tudo veio. Mas sem Yeshua, a palavra. Yeshua não é a palavra? Yeshua Então era Yeshua. Não era Yeshua. Yeshua Assim. vai existir depois. E a palavra se fez, aí vai nascer um homem. É como se Deus falasse, agora, Vai existir. haja um homem no ventre de uma mulher. Como se em cada palavra de Deus houvesse uma criação. Não, isso exatamente. Cada palavra que eu libero, ele libera A para um água ela propósito. veio existir porque Deus falou. A terra veio existir porque Deus falou. Toda palavra liberada de Deus, ela gera alguma coisa. E houve uma palavra mandada para gerar um homem. E no caso, ventre naquele versículo não foi instantâneo. Deus falando ali, no caso, você está falando aí que Yeshua veio depois. Ele estava contando ali que Deus criou, mas não significava que ele tinha, vamos colocar, criado Yeshua ali naquele momento. Na verdade, ele está voltando no tempo e está dizendo o seguinte, houve um Está contando momento... uma história. Houve um momento que quem existia? Houve um momento que existia quem? Simples assim. Deus. E um momento Deus falou. Então qual a primeira coisa que Deus cria? A palavra. E a Bíblia. A palavra vai e gera, se torna o que ela saiu para se tornar. Ok? Então a primeira coisa que ele cria. Depois... E a palavra, a Bíblia também foi escrita bem depois, né? Pois é, então muita coisa assim foi escrita bem depois que já existiam as coisas. Registro 3 aqui no caso, 21. Aliás, 22, né? Então disse Elohim, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também, aí tome também a árvore da vida e come e vive eternamente. 23, o Elohim, pois o lançou fora do
jardim do Éden para lavrar a terra, acho que fora tomado. Mas a questão aqui ele se tornou como um de nós. Primeiro, ele não se tornou. O texto original aí é Hayá. E Hayá era. Inclusive, você vai encontrar isso no próprio texto que você me citou. Bereshit Hayá. No princípio, era. Essa palavra. E aí está também. O tradutor, infelizmente, eu acho que eu não encontrei nenhuma Bíblia traduzida sem correta. Tem que parar também. Eis que o homem era como um de nós. Por que nós não façamos, então, nós aqui uma tradução para dar suporte a nós? Seria mais coerente. Acho que sim, né? Teria acontecido. Deixa eu concluir para nós ir para a peça. Amém? Entendido aí, querida? Então, tome cuidado. Por exemplo, tem um texto lá que Deus vira e fala assim: desçamos. Isso, confundamos. Confundamos. Aí quando você continua lendo o texto, tem um anjo. E o anjo do Senhor chegou lá, entrou. E Deus ainda fala assim: olha como é que Deus fala. Descerei. E primeiro ele fala: descerei e vou ver. Se procede o clamor que está chegando a mim. A pergunta: eu vou descer para ver? Mas como é que eu sou Deus e tenho que descer para ver? Se ele mandou Yeshua para fazer o que ele não podia fazer, porque ele, vamos falar que ele não pode vir aqui até a terra, como é que ele viria antes, então? Não, e aí no texto, o que ele está falando? Ele está falando do seu, olhe bem, reino. Um rei, ele usa muito plural para o seu reino. Então, como nesse texto. Com Abraão. Quando disse Deus façamos, ele está falando com o seu reino. Quando disse Deus desçamos, o que ele está falando? Com o seu reino. Ele propriamente, às vezes, não vai fazer aquilo. Lá atrás, por exemplo. Lá atrás, ele falou, lá disse Deus, façamos o homem. Depois diz assim, criou Deus. Deus criou o homem? Não. Deus mandou alguém criar. Aí já Deus mandou. Por quê? Porque a palavra criar aí já nem é criar, não. Porque tem a palavra bará, que é criar, aí já usa a palavra, tá? Criar do nada. Lá embaixo é ietzer. Ietzer não é criar, é formar. Aí vem uns teólogos, aí vem pregador, porque Deus chegou, Deus amassou o barro, e Deus pegou o barro e amassou, e não sei o que. Isso é tudo conversa com as próprias mãos. E Deus fez o homem com as... Deus não tem mão, não. A Bíblia diz, eu não. Deus é Espírito. A Bíblia chama ele de glória, a glória de Israel. Deus tem mão, não. Ah, mas a Bíblia fala da mão de Deus. Isso são linguagens antropomorfológicas. Formas humanas para Deus, para nós entendermos. Deus não tem uma mão. A mão de Deus está estendida. Aí Deus está lá assim, desse jeito. Ô, Miguel, faz favor, cansei. Passou 5.000 anos, eu estou com essa mão assim. Tá lá, Isaías falou que a mão do Senhor não está... Então ela está... Cheirou Deus. São ensinos errados a questão da teofania? Não são ensinos errados. O reino, imagina o rei manda o seu reino fazer determinadas coisas. Mas não está na autoridade do rei. Certo. Então é como se o rei tivesse... Eu sei, mas no caso ali, Abraão, por exemplo, quando o anjo vai visitar, aí lá nos comentários, rodapézinho, né, fala que... E os pastores também. O rodapé lá fala que foi uma teofania, às vezes fala até cristofania, não sei o quê. O próprio Jesus foi. Jesus foi visitar Abraão, Jesus não existe, então, no caso, não. foi um outro mas é o anjo, está errado, a tradução está errada, não tem um anjo lá, não, tem um anjo. Inclusive quando fala assim, inclusive lá não tem artigo. Eles colocam o para levar a entender que é Yeshua. Aqui, ó. Olha aqui. Põe U maiúsculo e anjo maiúsculo. É ou não é? Não existe. Primeiro, não existe maiúsculo no hebraico. Segundo, nesses textos não tem artigo. É igual aquele que... Artigo, quando não tem artigo definido. O artigo é o quê? Indefinido. Isso é língua portuguesa.
e grega e hebraico também. Artigo não tem artigo definido. O artigo é indefinido. Tira a palavra anjo, porque anjo também é grego. Você está indo, levando o grego lá para o Velho Testamento. Não existe isso lá também, não. Mensageiro? É mensageiro. A palavra é malar. Então, na verdade, é um mensageiro. Pronto. É isso que seria a tradução correta. E veio um mensageiro. Esse mensageiro vem com a autoridade de Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem hoje uma coisa chamada e-mail? Eu lá em casa, eu tenho o meu notebook, eu instalei um programa lá, chegou o e-mail, eu chamo ele de James. Aí o James chega com a bandejinha e diz para mim assim, você tem um novo e-mail, Senhor. Tem alguns programas aí que se você mandar o programa executar, ele fala para você o que está escrito. Sim ou não? Você pode, já estão criando aí um negócio chamado mensagem holográfica. Eles vão mandar para você uma mensagem, aquela pessoa que mandou vai aparecer na sua frente e vai falar para você. Filme, eu tinha 6 anos quando ele lançou. Ok? Pergunto, quem está fazendo essas coisinhas tão bobinhas aqui? Que a gente acha com a tecnologia. Quem está fazendo isso? Homem, deixa eu te falar uma coisa. Você não acredita que o Eterno, quando liberasse a palavra, essa palavra não poderia tomar uma forma e falar com você? E ele cria do nada, né? Se o homem está fazendo mensagem holográfica hoje, o Eterno não pode ter feito isso lá atrás, não? Agora a pergunta, veio um mensageiro. Aquele mensageiro estava com a palavra de Deus. Ou mesmo, vamos até num outro, é um anjo. Mas quem está falando na boca do anjo? Deus não fala na boca de homens? Por que não podia falar na boca do anjo? Ou de um mensageiro. E muita tradição também leva a entender que o anjo é o Messias. É igual aquela, né? Aí vem as bagunças. Fornalha de fogo, um anjo. Gente, deixa eu concluir isso aqui para nós ir falar. Está me entendendo isso aqui? Isso que está na Bíblia. Agora, o que chegou para você? Outra história. Deixa eu te falar uma coisa. Mesmo pegando o anjo de Abraão. O anjo chegou e falou assim, Abraão, agora eu sei que temes a Deus. Abraão, agora sei que temes a Deus. Por que não virou e falou assim, ô Abraão, agora eu sei que você me teme. É igual aquelas pessoas falam na terceira pessoa, né? Aí ele veio e fala assim, por que fizeste isso? Diz o Senhor. E na destruição de Sodoma? Quando Sodoma, fica um anjo conversando com Abraão. O anjo representa o Eterno. O anjo. Agora, de novo, a mesma história. Aquilo ali é uma manifestação da palavra. Deus está mandando uma mensagem através de um mensageiro. Presta atenção. Olha, você é um ser inteligente, ser pensante. Quando o Eterno começou a usar profeta, me mostra na Bíblia quando esse camarada apareceu mais. Só foi com Abraão primeiro, ele vai interceder por você porque é profeta. Não, depois que apareceu o profeta na terra. Me mostra onde é que esse sujeito apareceu. Não tem mais. Não. Pode ler a Bíblia. Foi só Deus começar a boca de homens. Ele não precisou mais desse mensageiro, não. Não tem na Bíblia mais ele. Pode ler a Bíblia. É verdade. Ele só existe quando não se tem. E outra coisa, Quando depois, Deus começou a usar profeta, acabou. depois a palavra estava na boca de Yeshua. Então ele nem precisou mais de profeta, Mas- porque Jesus Depois- ele veio para Maria. Olhe bem, Deus usa então o mensageiro para trazer a sua mensagem. Amém? Depois, Deus continua trazendo a sua mensagem através de profeta. Depois, Yeshua Já é o profeta. já é a Palavra. encarnada. A própria palavra. A própria palavra. É como se agora Deus tivesse uma boca na terra. Encarnada, vamos dizer. Mas naquela passagem do Yeshua nos 40 dias no deserto, os anjos não serviram a Yeshua? Sim, ali é outro anjo. Não é na verdade, né? Pega lá na sua Bíblia. Um mensageiro tem um monte. Eu estou dizendo o seguinte, depois que apareceu o profeta, apareceu mais o anjo do Senhor? Não. Depois que Yeshua vem, se você ir lá no Apocalipse, vai aparecer na sua Bíblia portuguesa
Vai aparecer lá. O anjo do Senhor que disse a igreja tal. Tem anjos então mais Tem. tops, né? Então depois de Yeshua vai vir o anjo. Deixa eu te falar uma coisa. No Apocalipse vai falar que o anjo do Senhor vai falar alguma coisa para João. O anjo do Senhor. E se você ler lá, está em maiúsculo também. Só que tem um problema. Como é que Yeshua é aquele anjo que estava lá atrás, aqui, né? E depois ele aparece em João e ele é o cordeiro. Está lá o anjo. É tudo, né? Está entendendo a bagunça que fizeram com isso aqui? Essas duas coisas. Isso não tem. Eles quiseram colocar como Yeshua o anjo. Quiseram. Sabe por que é isso? Porque você tem que sustentar uma doutrina católica, chamada de... Infelizmente. Então nós temos que dar um jeitinho na Bíblia para sustentar esses trem. Vamos pegar uns textos aí, forçar a barra. Por exemplo, aquele lá da palavra. Gente, o Messias chega para nós e fala assim: eu, de mim, nada. Que Deus que vira para você e fala: eu não posso fazer de mim nada. Eu preciso de alguém, eu preciso de ajuda. Toda autoridade me foi dada. Essa autoridade foi dada para ele. E tem mais, quando lhe é dada toda a autoridade? E também, só de falar que foi dado, já morreu. Ele não tinha autoridade que ele fez depois que ele recebeu um som. E outro detalhe, o Espírito do Senhor é sobre mim pelo que me ungiu. Deus precisa ser ungido por outro Deus? E outra coisa, o Vamos pensar um ministério pouquinho. dele só começou depois dos 30 anos. Então, antes, o que ele era? Não era Deus? Ele não fez nada antes? Como é que ele é Deus e não faz nada? E outra, gente, seja um ser pensante. Você tem um Deus na mão de uma mulher? Mamando? Ele precisava mamar, ele é autossuficiente. Seja um ser que pensa, gente. E outra coisa, né? Ah, mas Comia bem, porque gostava bem na Então como é festinha, que né? fica aquela vivia, Como é que fica então? comia. Que Yeshua subiu. Yeshua subiu em carne e estava do lado direito do Pai. Carne, como é que a Bíblia diz? Carne, glorificada. Diferente. Deixa eu concluir aqui para nós ir lá para fora. Preste atenção. Yeshua vira para nós e fala assim: se vocês crerem em mim, vocês poderão fazer obras maiores do que eu fiz. Então, se ele é Deus, todo mundo é Deus. Gente, é só ser um ser pensante que você vai chegar numa conclusão. O Messias, nós falamos aqui, ele fala. E outro detalhe: a palavra dele é dele? Não. Ele falou que é dele? Não. As palavras. As obras que ele fala, que ele faz, é dele? Não. Uma hora ele fala assim: meu pai, E eu somos meu pai trabalha Até agora. e eu trabalho também. Porque na verdade meu pai está trabalhando em ou através De mim. de mim. Então o pai está trabalhando agora, eu estou. A última. A Bíblia Católica fala aqui sobre a questão de trindade, e que ela explica alguma coisa. Depois, essa Bíblia é da pastora. Depois, se você quiser dar uma olhada aqui, ó, Mateus 28. E deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu só rapidinho aqui. 2:2 de Mateus. Perguntando. Deixa eu ler um. Tendo Yeshua nascido em Belém da Judéia, no templo de Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos sua estrela no seu surgir e viemos homenagear. Aí você vai pegar as outras traduções para adorar. É isso que eu ia te perguntar. Tem um texto que fala, não sei se ele foi curar a mão ou leproso, mas tem um texto lá que fala assim, que o cara que estava doente encontrou Jesus prostrando o adorando. Aí Jesus perguntou: você quer que eu te cura? Como é que é? Se eu quiser me cura, ele falou: quero, seja curado. É nesse texto aí. Ele o adorou. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as traduções onde está adorar Yeshua está errado. Prostrando em respeito, então. Como está ali, ó. Sempre é prostrando-se diante de. Sempre é curvando-se. Sempre é, nesse caso aí, homenageando, que foi o caso do Zei. Então não existe adoração para Yeshua. Adoração é para Deus. Aí você põe no português, adorando Yeshua, aí Yeshua vira Deus. Está entendendo?
Somente Deus. Eu não estou fazendo propaganda de nada não, mas se você encontrar, pegar essa Bíblia, vira aí, ó. Olha aí, ó. A Bíblia católica que vai te trazer melhor essas traduções todas. Infelizmente. Até a judaica tem hora que joga vocês no buraco. Ué, gente. Até o judeu está jogando aí no buraco. Vamos lá pra fora que tem uma mesa ali. É o frio. Eu vou usar a cabeceira. Passa esses. Não. Pega esses copos e passa pra cá. Você quer tirar do mesmo que eu, sai fora. O povo vai entender aí, não tem problema. Não. Peraí, gente. Mas o que? O caminhão? Gente, quem quiser o osso é da perna do cordeiro que eu fiz. Então você tem que queimar ele e montar as costas. Essa parte você já sabe. Sai da frente aí. Faz uma. Queimar. Não. Isso, rodeia a mesa. Rodeia a mesa. Eu tirar ela do rabino agora. Gente, Vamos fazer. Não. Vamos recitar isso. ele vai avisar quando vai dar o primeiro voto, viu, gente? Isso. Espera o comando. Seja guloso. Curva a sua cabeça enquanto você vai sendo servido aí. Nós vamos orar. E vamos soar no chofar. Deixa eu te falar uma coisa interessante antes da gente entrar nesse momento. A Bíblia menciona, eu nem trouxe a Bíblia para cá. A Bíblia menciona que essa noite o Eterno fez algo maravilhoso no Egito. O Eterno julgou, trouxe juízo sobre os deuses do Egito. Essa noite foi a noite do juízo. E até por isso que depois, um segundo copo, ele é em função do juízo, ou das pragas que vieram. E nessa noite Deus julgou. Então você vai participar dessa mesa, vamos dizer assim. E você vai pôr agora, nós vamos soar no chofar, você vai pôr agora no teu coração uma coisa. O que para mim nessa noite é um Deus? O que tem sido aquilo que tem me afrontado? O que tem sido aquilo que tem vindo contra mim como se fosse um demônio daqueles que atacou Israel lá atrás? Amém? Você vai colocar isso no teu coração. Nós vamos ouvir o som do chofar. Depois nós vamos dar uma salva de palmas ao Eterno. E você vai caminhar nessa festa, ou nesse evento, com isso no teu coração. Eu quero trazer juízo, eu quero chamar o juízo de Deus sobre esses demônios, sobre isso que está me aprisionando, sobre isso que está me... Hoje é a noite da libertação. Amém? Então talvez eu não conheço você, a gente só se encontra aqui, não sei da tua vida lá fora, mas talvez a sua vida é aprisionada por alguma coisa que se tornou para você como um Deus. Talvez você não consegue vencer, você não consegue superar isso, humanamente falando. Amém? Então você vai pôr isso no teu coração e você vai chamar a existência juízo sobre isso na sua vida. Quem sabe é uma situação, quem sabe é uma pessoa que é usada por demônio mesmo, e tem te... Amém? Então essa noite você vai trazer a existência isso na sua vida. Juízo de Deus sobre essa situação, isso que tanto te aprisiona, como foi o povo do Eterno aprisionado no Egito. Amém? Você curve a sua cabeça. Amém? Dê uma salva de palmas.
Pega o seu copo. Me foi dado aqui 4 taças. Se nós tivéssemos, né, em casa, cada um teria uma taça. Mas aí você vai usar essa aí 4 vezes. Amém? Tá resolvido aí? Todo mundo? Faltando alguém, gente? Pegar um Você quer compartilhar aqui, Simone? Amém? Levante a sua taça, o seu copo. Vai rir, vai rir, vou que yom shishi. Vai hulu hashamayim, vai haretz, vai hol tsevaan. Vai hal Elohim, vai yom hashevi. Melarto asher asa, vai shbot, vai yom hashevi. Mikol melarto asher asa. Vai vore Elohim et yom hashevi. Vai rekodesh oto. Ki vo shabat mikol melarto asher bala Elohim lasot. Era noite, era manhã, o 6º dia. Estavam terminados os céus e a terra, e toda a obra que o Eterno criou. Então, o Eterno descansou no 7º dia. E o Eterno o santificou, e o Eterno separou esse dia e o chamou de Shabbat. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bara banu mikol am vehomenu, mikol lashon. Aqui deixando, bemizotav, vaititem lanu Adonai. Bendito és tu, Adonai, nosso Elohim, que tudo criou por sua palavra. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, criador do fruto da videira. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, sheshereianu, vekimanu, verrigianu, lasman hazeh. Louvado seja o Eterno, nosso Elohim, soberano do universo, que nos conservaste com vida, nos amparaste e nos fizeste alcançar esta data festiva. Amém? Amém. Olha para o teu irmão e diga para ele, Lehai. Lehai. Levante seu copo. Lehai. Lehai é a vida. Diga para o teu irmão, a vida. Bebe um pouquinho. Se eu for beber tudo, vocês já sabem, né? Olha na mesa. Tem aqui alguns elementos, né? Dentre esses elementos, nós chamamos um de carpaz. Carpaz é um alimento que vem da terra. E lá no Egito a gente comeu. Lá no Egito o povo teve uma vida de amargura. Por isso que na mesa de peça nós vamos comer coisas amargas. Para lembrarmos, olhe bem, lembrarmos do que nós passamos no Egito. Hoje nós vimos ali, né, que nós já saímos do Egito. Mas uma coisa que nós vamos aprender na Bíblia, queridos, a Bíblia, ela não te deixa esquecer as coisas. Por quê? Você pode observar que as pessoas, quando eles esquecem as coisas, eles se tornam ingratos. E uma razão de todo ano a gente repetir esse ciclo é para que cada ano nós nos consideremos como aqueles que saíram do Egito. Amém? E de certa forma saímos mesmo, né? Houve uma época, né, eu acredito que cada um de vocês, inclusive eu, estávamos escravizados no Egito, né? A palavra Egito em hebraico é Mitzrayim. E Mitzrayim em hebraico quer dizer, veio da palavra Metzar, que quer dizer angústia e tribulação. Angústia e tribulação eu acredito que existiu na vida de cada um de nós quando a gente estava lá no Egito. Amém? Mas o Eterno nos tirou de lá. E ele fala nessa mesa que nós vamos lembrar disso. Ok? Porque no final nós vamos cantar louvores ao nome do Eterno, que nos tirou das amarguras. A folha. Amém? Peguem uma folhinha. Essa folhinha é tranquila. Não, gente, a gente cooperou com vocês. É uma amargura. Ela vai piorar depois.
Já comeu? Eu como não. Espera aí. Espera o comando, como diz a graça, o comando. Toda. Não, peraí. Gente, tudo que nós vamos comer, nós temos que recitar uma bênção antes. Deixa eu falar uma coisa, enquanto vai servindo. No mundo judaico, não se ingere nada sem recitar a bênção. Tá? Por isso que a vida do judeu ela é cercada de bênçãos. O que são essas bênçãos? Tudo que você vai fazer, você bendiz o Eterno. Ok? É por isso que, se você ler lá no livro de Jó, está errada a tradução. A mulher de Jó vira para ele e fala: amaldiçoa teu Deus e morre. Só que no original não está amaldiçoa. O texto diz: Baruch et Adonai, ou Barehu et Adonai, Vemut. Abençoa teu Deus e morre. Aí, ó. Está lá no texto. Abençoa teu Deus e morre. Ou seja, você aprendeu a bendizer o Eterno em tudo. Só falta você bendizê-lo agora para morrer. Se você ler a vida de Jó, ele tinha uma constância de bendições ao Eterno. Fazia no sacrifício, adorando o Senhor. Aí a mulher dele vai e fala com ele: amaldiçoa Deus. Mas é assim que chegou na sua vida. Quem é o homem para amaldiçoar Deus? Eu também, quando fiz a comida, abençoei toda a comida. Aí, ó. Amém? Pegou agora? Levante aí essa folhinha. Ou é igual essa minha folhona. Baruch atah Adonai. Todos. Eloheinu melech haolam. Boré. Peri. Hadamah. Louvado seja o Eterno. Nosso Elohim. Soberano do universo. Criador. Do fruto da terra. Amém? Agora coma, dando glória a Deus. Bom. Curve sua cabeça. Eu vou partir a matzá. A gente já sabe, não vou entrar em detalhes, que na mesa que Yeshua também pegou o pão, tinha 3 dessas, tá? E ele pegou a do meio. Tá? Então, um pão representa Abraão, um pão representa Jacó. E o pão do meio, ele representa Yitzhak. Lembram que Yitzhak é Isaac. É o que foi para a montanha para ser sacrificado. Talvez você não saiba, mas no mesmo lugar que Isaac foi levado para ser sacrificado, foi o local onde Yeshua foi sacrificado. E talvez você não saiba, né, não cheguei ainda, mas Yeshua diz um certo dia, ele falou assim: Abraham viu o meu dia e se alegrou nele. O que aconteceu com Abraham? Naquele dia que ele levou Isaac, ele viu Yeshua lá na frente sendo imolado naquele lugar. Aquele lugar ali, por isso que na Bíblia ele é chamado de Amakom. Amakom em hebraico é o lugar. Olha o artigo, o lugar. O lugar é o local. Ali é o Monte Sião. Ali é onde Yeshua foi imolado, lá na frente. É por isso que Abraão falou assim, e é por isso que Yeshua disse, lá, né? Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. E se você ler lá na Bíblia hebraica, o que Abraão falou? Ele diz assim, ó: neste lugar, no futuro, será visto o Senhor. Está na Torá. Capítulo 22, ali, 14, 15, por ali. Depois você dá uma lida na Torá, você vai ver. E ele diz assim, neste lugar. Por isso que a Bíblia diz assim, na sua Bíblia está: chamou Abraão o nome daquele lugar, Deus proverá. O Senhor proverá. Fez na Bíblia não. O texto é Adonai Ire. A palavra Raá quer dizer ver. Re, vir. Ire será visto.
Então chamou Abraão o nome daquele lugar. O Senhor será visto aqui. E ele viu. Por isso que Yeshua falou, e ele viu o meu dia. Que dia? Yeshua sendo imolado. Por isso que Yeshua pegou o pão do meio. E a Bíblia diz que ele partiu. Tendo partido, tendo dado graças, o partido. Esse pão também é chamado de aficomã. Não na nossa mesa judaica. Lá em casa hoje eu não faço isso mais. Mas, sendo uma mesa, o Alessandro vai poder fazer, porque ele ainda tem criança. Na mesa judaica, 2 pães. Um seria posto no lugar mais alto. E o outro, ele é chamado de aficomã, quer dizer escondido. E a outra parte, ele seria escondido. Então o pai vai esconder a outra parte e as crianças vão procurar o escondido. E aí o pai, né, vai ter que desembolsar alguma coisa para aquele que acharam. Tem que abençoá-lo. O que acharam o aficomã, o escondido, ganha um presente do pai, né? Então, isso está na mesa judaica. Amém? Amém. Você vai pegar, eu já parti e já tem mais partido, né? Então vou pedir para se servir aí. E você vai pegar para nós recitar a bênção. Amém? Vocês lembram que Yeshua, tendo pegado o pão, ou a matzá, porque é pão sem fermento, tá? Ele diz assim, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Na verdade, o pai, um judeu, todos os anos ele fazia isso. Vocês lembram que nessa Páscoa que Yeshua celebrou com os discípulos, ele falou assim, eu desejei muito. O que? Celebrar ou comer esta Páscoa com vocês. Por quê? Porque esta Páscoa, eu não vou participar mais não bebo mais dessa, até o dia em que ela se cumpra no reino do Pai. Amém? E aí ele pega o aficomã, né, que é o pão do meio, e parte, como a gente fez, e ele dá, né? Aqui a gente foi econômico, né? Mas lá na mesa judaica a gente iria agora passar para cada um, tirar um pedacinho. Lembrando que essa festa é uma festa em família, né? Talvez tenha na mesa 2, 3, 4, talvez umas 5 pessoas. Normalmente não passa disso. A não ser que a família seja muita, né? Amém? Pega aí o seu, levante ele. Cite comigo. Halamá. Aniadi. Alalu. Hatana. Beara. De Mitzray. Kol Dirfim. Yetei Vierchot. Kol. Ditzrir. Yetei. Veifrsar. Achatá. Ará. Leshaná. Rabá. Beará. De Israel. Hachatá. Avdei. Leshaná. Rabá. Benei Horim. Eis o pão da miséria que nossos antepassados comeram na terra do Egito. Que venham todos os famintos e comam. Que venham os necessitados compartilhar a esperança de Pêssah. Este ano festejamos aqui no ano vindouro em Israel. E nós dizemos amém. Amém. Coma o seu pãozinho, mas faça uma coisa antes de você comer. Pegue ele e molhe ele no seu
no seu copo. Esse é seu. Molhe ele aí no seu copinho, ó, e coma. O que o vinho representa? Alegria. Nós falamos que esse pão é o pão da tristeza, não é? Mas o Eterno permitiu que, mesmo na sua tristeza, você pudesse sentir gosto de alegria. Amém? Amém. Segundo copo. Pega seu copo de novo. Levante ele. Vamos recitar a bênção. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam. Eloheinu melech haolam. Borei. Peri. Agafé. Bendito és tu, Adonai. Bendito és tu, Adonai. Nosso Elohim. Nosso Elohim. Que criaste para nós. Fruto da videira. Repete comigo. Dever. Peste. Arov. Animais selvagens. Inim. Piolhos. Safardeia. Sapos. Damo. Sangue. Macá-berrorot. Morte dos primogênitos. Bocher. Escuridão. Arbe. Gafanhoto. Varade. Granizo. Xerim. Úlceras. Que todas essas pragas possam vir sobre todos os demônios que nos aflige, que nos tormenta, que nos faz escravos. Que todas essas pragas vindas do Eterno possam subjugar todos os demônios que nos atormentam. E nós erguemos este cálice. E dizemos: Lehai, a vida que seja eterna. Amém? Faz uma coisa agora. Dê para o seu irmão. Troque com o seu irmão. E beba. Mais um golinho, né? Mais um golinho. Lehai. Amém? Vamos recitar mais uma vez? Eu vou ler, vocês continuam, vocês estão bem treinados. Nodelera Adonai. Eloheinu. Al-Shehin. Halta. Yaboteinu. Etz. Rendá Tová. Ureravá. Benatata. Lanu. Brit. Vetorá. Hayum Mason. Kakatuv. Behalta. Besavata. Verarta. Et Adonai. Eloheha. Al-Haretz. Atová. Asher Natan. Lach. Baruch atah Adonai. Al-Haretz. Veal. Amazon. Agradecemos a Ti. Eterno nosso Elohim. Que boa terra. Que deste a nossos antepassados. Pelo pacto que estabeleceste conosco. Pela Torá que nos deste. Pela vida que nos concedeste. Pelo alimento que a mantém. Oramos neste momento. Seguindo as palavras. Da tua Torá.
Comerás e ficarás saciado. E louvarás o Eterno. O teu Elohim. Pela boa terra. Que te foi dada. Louvado seja o Eterno. Pela terra e pelo alimento. Eterno nosso Elohim. Cuida com amor. Teu povo Israel. De Jerusalém. De Sião. Do estado de Israel. Início da nossa redenção. Louvado seja o Eterno. Que constrói Jerusalém. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam. Ael Avinu. Malkeinu. Amelech. Atov. Vehametiv. Yakol. Sheberol. Yom Vayom. Hu Heitiv. Hu Meitiv. Hu Ietiv. Lanu. Hu Gemalanu. Hu Goleinu. Hu Igmelenu. Lad Lechem. Hu Lehesed. Hu Lerhamamim. Louvado seja o Eterno. Nosso Elohim. Soberano do universo. Nosso Pai. E Supremo. Ser de bondade. Que realiza o bem. Para todos nós. Que o faz. E o faz. Diariamente. O fez. E o fará. Diariamente. Com amor. Com paixão. Por nós. Que a misericórdia. Do misericordioso. Nos proporcione. Um tempo de Shabat. Completo. E repouso. Na vida eterna. Que o misericordioso. Nos proporcione. Uma festividade. Perfeita. Amém? Você observou que nós falamos da início da redenção. Olha para o teu irmão. Diga, esse cálice. Terceiro. Ele é chamado de redenção. Olha para o seu irmão e diga para ele, você ainda. Para ela, né? Você ainda não foi redimido. Por completo. Mas já é o início. Diga para ele assim, em breve. Yeshua vai voltar. E nós seremos completamente redimidos. Amém? Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam. Borei pri Hagafen. Bendito sejas tu. Eterno. Nosso Elohim. Que criaste para nós. Uma redenção eterna. Amém? Você já trocou com seu irmão, né? Já. Diga para ele, essa redenção. É para mim. Lê. De novo. A vida é eterna. Beba. Para. Gostou? Amém. Agora nós vamos fazer outra coisa. Eu preciso mais. Não, esse. Esse aqui. Não, o meu tava com a cheia dentro da vagina. Esse é o último, cara. Esse é o último. Você vai pegar agora. Tá bom, Sérgio. Você vai pegar mais um pedacinho. Tô com estoque ainda, né? Segura o meu. Pega um pedacinho agora de salsão.
E esse salsão, querido, ele está molhado com sal. Isso aí, na mesa judaica, representa lágrimas. Representa que os nossos antepassados, e nós mesmos, né? Você vai ver isso aí em você mesmo. Quanto tempo você chorou? Quanto tempo você derramou lágrimas por causa de estar prisioneiro no Egito? Agora, você vai olhar para esse pedacinho aí, né? De amargura, volto em lágrimas. Mas você vai dizer para você mesmo, isso aqui é passado. Isso passou. Eu vou lembrar. Para glorificar o Eterno. Mas isso é passado. Amém? Deixa o pessoal acabar de servir lá para nós recitarmos a bênção. Pergunte para o seu irmão, você quer voltar lá? Quer voltar lá? De jeito nenhum. Fabiano, enquanto está passando aqui, aproveita e fala sobre o amém. 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 Querido, essa palavra, né, que a gente usa bastante aí, principalmente quando você encontra na Bíblia Yeshua dizendo assim, em verdade, em verdade. Na verdade, no original está amém, amém. A palavra amém, ela é um acróstico na língua hebraica de uma frase. E essa frase diz o seguinte, El Meler Niman. Quer dizer, El, Deus, Meler, rei, e Neman, fiel. Então, na verdade, a palavra amém não é uma palavra. Ela é uma frase. E toda vez que você recita isso, você está dizendo, Deus, meu rei, é fiel. Amém? Amém. Toda vez que você diz amém, né, você está dizendo, o meu Deus, o meu rei é fiel. Então Yeshua usou isso como um sinal de que, né, ele diz, amém, amém, eu estou dizendo. Ou seja, o Eterno é fiel. E o que eu estou dizendo é verdade. Amém? E o que eu digo, existe um ser que vai confirmar, porque ele é fiel. Amém? Amém. Pegou? Vamos levantar e recitar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Borei pri, Adamah. Bendito sejas tu, Eterno nosso Elohim, que criaste o fruto da terra. Bendito sejas tu, nosso Elohim, que criaste, que nos ordenaste, comer ervas amargas. Amém? Não dá para o seu irmão, não. Como? Bom, né? Foi temperado. Simone? Quando choramos, queridos, às vezes as coisas podem piorar. Nem tudo está. De uma vez, vai te servir mais uma coisa aí de uma vez, só para acelerar? Passando meu caminho.
Nós. Ô Simone, você picou isso aí muito pequeno. Amém? Vamos de novo. Recitar mais uma vez. Explica que é primeiro o gengibre, viu? É primeiro o gengibre. Foi bem lembrado. Deixa eu pegar a bênção aqui para nós recitar. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam. Asher kideshanu. Bemitzvotav etzvanu. Al arilat. Maror. Louvado seja o Eterno. Nosso Elohim. Soberano do universo. Santificaste os teus mandamentos. E nos ordenaste comer ervas amargas. Preservando uma prática ancestral, seguindo o costume de Hillel, que combinava matzá e maror e comiam juntos, observando o preceito de comerão cordeiro pascal com matzá e maror. Números 9 e 11. Pegue a sua matzá. Muito bem. Está dito, né, aqui em Hillel, ele tinha um costume de juntar matzá com maror. Tá? Se você, na verdade, a gente tinha que comer esse aqui separado, mas nós vamos fazer esse rito de Hillel. Nós vamos juntar. Amém? Aí vai ficar fácil, né? Na verdade, tinha que comer separado. Agora deixa eu te contar uma coisa. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Diga para ele assim: Maror. Amargura. Mesmo na amargura. O Eterno tem para você momentos de doçura. Amém? E Ele vai te sustentar com pão que não tem fermento. Amém? Olha que coisa linda. Nós estamos iniciando hoje 7 dias sem fermento. Então ontem e hoje a gente removeu das nossas casas tudo o fermento, tiramos eles, doamos. E uma coisa aconteceu hoje que eu achei assim interessante. É normal da gente juntar essas coisas e fazer doações. No mundo judaico vende, né? Fazem até um documento lá para o rabino poder vender. Lá na Nova York isso é muito comum. É um trabalho limpar a cozinha. Mas é o seguinte, aí eu levei uma sacolada de biscoitos, granola que a gente usa muito em casa, e